Seja bem-vinda ao serviço Atendimento ao Cliente. O objetivo das nossas aulas é identificar e planejar as ações e procedimentos de atendimento que garantam a satisfação e a fidelização do cliente. Você sabe o que significa a palavra atendimento? Atendimento vem da palavra atender, que por sua vez significa servir, recepcionar, receber com atenção, acolher, ouvir atentamente. Devemos compreender que atender consiste em satisfazer os desejos e as necessidades dos clientes, responder perguntas, solucionar problemas e suprir as expectativas dos clientes. O processo de atendimento começa com a identificação das necessidades dos clientes e passa por questões importantes, tais como cortesia, agilidade, comunicação, empatia, bom humor, disponibilidade e relacionamento interpessoal. Nas próximas aulas falaremos mais sobre o assunto. Até mais! Para você, o que é ser simpático, Fernanda? Ser simpática para mim é ser educada e ter respeito pelas pessoas. Muito bem, mas ser simpático é mais do que um sinal de boa educação e de respeito pelos outros. É também um sinal de inteligência emocional, da capacidade de criarmos laços uns com os outros. E o que significa exatamente ser simpático no atendimento aos clientes? Ser simpático não significa apenas cumprimentar os colegas e os clientes com um sorriso sincero. Ser simpático também é mostrar-se disposto a resolver o problema de um cliente ou mostrar a ele a forma certa de manusear um aparelho que ele acabou de adquirir. Enfim, seja qual for o gesto, o resultado é quase sempre o mesmo. Quando somos simpáticos, criamos bem-estar e segurança nas outras pessoas. Isso é importante para criar uma imagem positiva frente ao cliente, não é? Exatamente, Fernanda. Uma imagem positiva contribui para a fidelização da sua clientela e, consequentemente, para o seu crescimento profissional. Nas próximas aulas, continuaremos o assunto. Até já! Olá! Você sabe qual a diferença entre cliente interno e externo? Nessa aula falaremos sobre este assunto. Os clientes externos são aqueles que compram produtos ou adquirem serviços e também é conhecido como cliente final. Os clientes internos são seus colegas de trabalho. Eles são tão importantes quanto os clientes externos, pois o seu trabalho depende dos seus colegas de trabalho. Vamos ver um exemplo? Você acabou de ver, dentro de uma empresa, uns precisam dos outros para realizar um trabalho de qualidade. Então, o seu cliente interno será sempre o seu grande aliado. Acredite, o bom relacionamento com seus colegas de trabalho interfere diretamente no seu atendimento aos clientes externos. Falaremos mais sobre isso na próxima aula. Até já! Vamos continuar conversando sobre clientes. Daniel, quem é o cliente interno? O cliente interno é todo colaborador que trabalha dentro de uma empresa. Pode ser o gerente, o vendedor, o operador de caixa, o pessoal da limpeza. E quais as regras básicas para tratar bem os clientes internos? Na verdade, não existem regras definidas, Fernanda. Por isso, o bom senso é fundamental para um relacionamento saudável e produtivo. É preciso ter consciência de que os seus colegas de trabalho são tão importantes quanto os seus melhores clientes. Você não precisa gostar de uma pessoa para trabalhar bem com ela. Você deve ser, acima de tudo, profissional. Evitar fofoca e ter cuidado ao conversar com seus colegas de trabalho é importante também, não é? Sim, você deve entender que os clientes internos são poderosos aliados para que você consiga melhorar o seu atendimento e fazer progressos na sua carreira.
É essencial conhecer esses clientes e saber como o trabalho deles pode influenciar o seu rendimento. Que ótimo, Daniel! Obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima aula. Olá, eu sou o Daniel e falaremos agora sobre atendimento ao cliente. Para isso, estou acompanhado da Fernanda, que possui algumas dúvidas a respeito do assunto. Vamos começar? Claro, Daniel. Eu realmente tenho muitas questões sobre o tema. Você sabia que os clientes podem ser divididos em 2 tipos, Fernanda? Não sabia. Quais são eles? Existem os clientes conhecidos e os clientes novos. Os clientes conhecidos são as pessoas que já possuem o hábito de comprar com você. É preciso mantê-los fiéis, afinal, um cliente bem tratado hoje favorece o faturamento de amanhã. Os clientes novos exigem um pouco mais da sua atenção. Eles representam oportunidades a serem aproveitadas. Por isso, você deve buscar o maior número de informações sobre eles. Além disso, priorize um pós-atendimento bem feito e atenda prontamente às necessidades desses clientes, deixando-os satisfeitos desde o início. Eu tenho uma dúvida, Daniel. Durante o atendimento, devemos dar prioridade a qual tipo de cliente? Na verdade, você deve dar prioridade aos 2, Fernanda. Ambos devem ser bem atendidos para que se sintam satisfeitos e voltem a comprar com você. Na próxima aula, falaremos mais sobre esse assunto. Até já! Fernanda, você já parou para pensar se você está focada em entregar para o cliente aquilo que ele realmente espera e precisa? Eu nunca pensei muito sobre o assunto, Daniel. Às vezes ficamos tão preocupados em vender que nos esquecemos desse importante detalhe. Mas essa devia ser a prioridade de qualquer vendedor. Um cliente, de modo geral, espera de um atendimento os seguintes quesitos: coerência, respeito, atenção, cuidado, foco, educação e que suas expectativas sejam atendidas ou superadas. Então, não basta oferecer apenas o melhor produto para realizar um bom atendimento, não é? Exatamente! O bom atendimento significa dar atenção, responder o chamado, estar disponível para ouvir o cliente e oferecer soluções. Você deve ser capaz de satisfazer todas as necessidades que o cliente possui e deve prometer apenas o que pode cumprir. Portanto, faça da transparência a melhor qualidade do seu atendimento. Obrigada pelas dicas, Daniel. Até a próxima aula. Olá! O relacionamento humano não tem uma fórmula ideal, mas é preciso tentar chegar a um consenso e manter uma boa convivência com todos. Na aula de hoje, vamos dar algumas dicas que podem te ajudar a manter boas relações interpessoais no ambiente de trabalho. Procure cumprimentar todas as pessoas que você encontrar na chegada e na saída. Utilize sempre as palavras mágicas: por favor, obrigado, com licença e desculpe-me. Seja atencioso, gentil e cordial. Não utilize ou crie apelidos para as pessoas. Você deve perguntar às pessoas como elas querem ser tratadas: senhor, senhora, senhorita ou simplesmente você. Além disso, não fale mal de seus colegas de trabalho. Procure valorizar as qualidades deles. A interação entre os colaboradores na empresa é inevitável. Por isso, é essencial saber conviver bem com os nossos colegas de trabalho, respeitando sempre as diferenças. Pense nisso e até a nossa próxima aula. O ambiente de trabalho nos permite desenvolver os mais diversos tipos de relacionamentos. Não escolhemos quem serão os nossos colegas, chefes ou clientes, mas precisamos conviver diariamente com eles. Por isso é fundamental ter flexibilidade, Fernanda. Faz todo sentido, Daniel. Para conseguir conviver em harmonia no trabalho, é preciso lidar com diferenças de opinião, de visão, de comportamento, de formação e de cultura. O problema é que é difícil encontrar o equilíbrio para isso. Lidar com essas diferenças não é tão difícil quanto parece. Muito pelo contrário. Para facilitar os nossos relacionamentos interpessoais, devemos baseá-los em 5 pilares. E quais são eles? Eles são o autoconhecimento, a empatia, a assertividade, a cordialidade e a ética.
Saber lidar com pessoas de diferentes culturas e valores, manter uma atitude colaborativa com colegas e parceiros e respeitar as diferenças existentes são certamente um grande diferencial para qualquer pessoa. Muito interessante, Daniel. Obrigada pelas dicas e até a próxima aula. Você já deve ter ouvido falar que a primeira impressão é a que fica. Então, é melhor você se preparar para mostrar aos seus clientes uma postura altamente profissional. Nessa hora, não é apenas a roupa que conta. As suas atitudes e a sua linguagem corporal também dizem muito sobre você. Por isso, na aula de hoje, vamos dar dicas para você adquirir uma postura profissional e impressionar os seus clientes. No que diz respeito ao local de trabalho, seja comedido. Limite-se a uma foto pequena de entes queridos e a itens de escritório com toque pessoal. Deixe bichinhos e objetos espalhafatosos em casa. Considere também a escolha dos lugares em que você marca um encontro ou reunião com o seu cliente. Se for o caso, pergunte se ele tem alguma sugestão. Inicie bem um encontro com um aperto de mão seguro e confiante. Mostre-se aberto à conversa. Sorria e tenha uma postura alinhada. Pronuncie bem as palavras. Fale em tom adequado ao ambiente e não tente ser o centro das atenções. E lembre-se, evite atender ligações pessoais no trabalho, principalmente na frente do cliente. Isso faz com que todos acompanhem os pormenores de sua vida naquela semana. Treine os hábitos de postura profissional que você acabou de aprender. Essa atitude é importante para consolidar a impressão positiva. Até a próxima aula! Na aula de hoje, vamos conversar sobre as características fundamentais para um bom atendimento, Fernanda. Antes de tudo, é importante lembrar que não existe uma competência que seja superior à outra. O que importa realmente é que o profissional apresente essas qualidades juntas. Realmente, Daniel, alguns aspectos são muito valorizados em qualquer área de atuação profissional. E você saberia me dizer alguma dessas características? Acredito que o comprometimento é uma das principais qualidades de um bom profissional, não é? Exatamente. Funcionários que não apenas executam as suas tarefas, mas que também se envolvam nos projetos da empresa, são muito bem avaliados. Eles são verdadeiros empreendedores nos negócios em que atuam e trabalham como se fossem os responsáveis pelos resultados da empresa. Ser proativo e ter iniciativa também são características importantes para o crescimento profissional, não é? Sim, a capacidade e o empenho de propor ideias, alternativas e soluções adequadas para situações problemáticas é algo muito valorizado. São fundamentais aqueles que antecipam soluções para possíveis problemas, contribuindo com toda a equipe e empresa. Por fim, pensando em ambientes globalizados, o domínio de idiomas é uma competência indispensável. O inglês é considerado o idioma de negócios internacionais e o espanhol pode ser uma excelente opção para comunicarmos com os nossos vizinhos de continente. Muito obrigada pelas dicas, Daniel. Até a próxima aula. Acabou a era dos profissionais que tentam empurrar produtos ou serviços a qualquer custo para os clientes. Hoje, os consumidores precisam ser atendidos com exclusividade. Afinal, cada pessoa é única, não é mesmo? Ao ouvir com atenção os desejos de um cliente, você estará preparado para oferecer algo muito mais adequado e focado nas necessidades dele. Se você trabalha diretamente com a área comercial, ao iniciar uma venda, tente perguntar ou descobrir as seguintes questões. O que o cliente está procurando? Por que ele está procurando aquele produto ou serviço? Qual o tempo que ele tem para esperar? Quais são suas preferências em termos de estilo ou apresentação? Quais os benefícios que ele espera do produto ou serviço? Quanto mais informações você conseguir levantar sobre o cliente, mais adequada será sua abordagem de venda. Além disso, ao mostrar interesse por ele, você se transforma em alguém que está dando orientações e ajudando o cliente muito mais do que tentando empurrar algo.
Assim, você cria uma relação de confiança com ele. Boa sorte e até a próxima! Você sabia que nos comunicamos com o cliente não apenas por meio da comunicação verbal, mas também pela comunicação não verbal, Fernanda? Como seria exatamente a forma não verbal, Daniel? A comunicação não verbal se dá através dos gestos, expressões e postura. Em geral, falamos mais pelos nossos gestos de olhar do que pela boca. A linguagem não verbal representa 55% da nossa comunicação. E na hora de se comunicar com o cliente, como isso realmente funciona? O cliente percebe quando não estamos sendo verdadeiros, quando sorrimos com má vontade ou estamos atendendo ele por simples obrigação. Por isso, devemos ter uma imagem clara das nossas expressões habituais, nosso jeito de sorrir, de parar o corpo, de movimentar os braços ou as mãos, para que possamos corrigir e adequar o nosso comportamento ao trabalho. O contato visual também é fundamental na hora do atendimento, certo? Certíssimo! Ninguém gosta de ser ignorado e quando não olhamos o cliente nos olhos, ele pode se sentir ignorado. Olhar o cliente demonstra atenção, interesse e cuidado. Obrigada pelas dicas, Daniel. Até a próxima aula. Agora vamos falar sobre a comunicação eficaz. Você sabe quais são as vantagens de ser uma boa comunicadora, Fernanda? Eu acredito que uma pessoa que se comunica bem consegue articular e negociar com sucesso, certo? Sim, mas além disso, você precisa saber que bons comunicadores sempre levam vantagem. Seja na escrita ou verbalmente, eles conseguem expor suas ideias e são muito persuasivos. Quando reúne a comunicação e a capacidade de análise e síntese, conseguem traduzir conceitos de forma simples, clara e objetiva. Essa competência é altamente valorizada pelo mercado. E o que é preciso para ser um bom comunicador? Para ser um bom comunicador, você precisa ter a habilidade de passar adiante uma ideia, de oferecer uma solução real para as outras pessoas. De que forma eu devo passar essas ideias? Você deve sempre se comunicar com entusiasmo. O entusiasmo de um comunicador é considerado sua força vital e é transmitido pelo seu tom de voz, gestos, olhar, movimentos e sua presença. Estar atento a esses aspectos é fundamental para que você consiga impressionar os ouvintes. Sem entusiasmo, você dificilmente terá clientes. Obrigada pelas informações, Daniel. Até a próxima aula. Vamos continuar nossa conversa sobre as características de um bom atendente. Daniel, existem outras habilidades que o profissional deve ter ou deve desenvolver? Claro, Fernanda! Ser um bom profissional não se resume apenas a dominar uma área de conhecimento. Também é preciso saber se adaptar, possuir uma rede de contatos e, por fim, ter capacidade de análise. Você poderia falar mais sobre cada um desses aspectos? A rede de contatos é um dos maiores patrimônios de um profissional. Não basta ser bom, é preciso que pessoas bem relacionadas saibam disso. São essas pessoas que conhecem o seu trabalho, suas qualidades e competências, que irão te convidar ou indicar para novos projetos. Então, construir uma boa rede de contatos e relacionamentos pode fazer grande diferença na hora de atingir seus objetivos. E qual a importância de saber se adaptar para o bom atendimento? Perceber as situações e adaptar-se a elas com rapidez é fundamental. No mercado atual, são cada vez mais comuns as mudanças de rotinas e procedimentos. Por isso, um profissional que é flexível e adaptável a novas situações é extremamente valorizado. A capacidade de análise também é muito valorizada. No mundo com tantas informações disponíveis, conseguir perceber o cenário, fazer conexões entre diversas áreas, identificar o essencial, sintetizar ideias e conceitos é certamente um grande diferencial. Obrigada pela aula, Daniel. Até mais. Daniel, você poderia dar mais dicas para que eu possa oferecer um bom atendimento e garantir o sucesso da minha empresa? Claro, Fernanda. Em primeiro lugar, você deve prometer o que pode cumprir. Respeite e cumpra os prazos e horários prometidos. Fale olhando diretamente nos olhos do cliente. Além disso, seja ágil e garanta que o cliente não perca tempo. É importante também ouvir o cliente com atenção, não é? Com certeza. Você também deve dar retorno às solicitações dos clientes, acompanhando seus pedidos. Tenha empatia e fique tranquila.
A ansiedade é a maior inimiga do bom atendimento. Seja cordial e sorria sempre. Então, é essencial ter bom senso e manter o foco no cliente e naquilo que ele deseja, certo? Certíssimo, Fernanda. Pratique essas dicas e tenha sucesso nos seus atendimentos. Até a próxima aula. Você já ouviu falar em cliente estrela? Está preparado para lidar com o cliente negociador? Na aula de hoje, vamos apresentar esses dois tipos de clientes e mostrar a maneira correta de atendê-los. O cliente estrela gosta de atrair as atenções para si mesmo. Faz pedidos absurdos e tenta demonstrar mais conhecimento do que realmente possui. Seja paciente com o cliente estrela. Não leve para o lado pessoal as críticas que ele possa fazer. Dê toda a atenção que ele deseja. Evite discutir ou dar motivos para isso. O cliente negociador precisa sentir que está ganhando alguma vantagem extra com a compra. Vamos conhecer melhor este perfil. Seja prestativo. Mostre os benefícios do produto a ser vendido. Esteja aberto a negociações, mas não ceda facilmente. Mostre que você entende a preocupação do cliente e depois contorne as resistências dele. Preste atenção em cada momento do atendimento e haja de acordo com ele, prezando sempre o bom relacionamento entre as partes. Boa sorte e até a próxima aula! Vamos continuar falando sobre os tipos de colegas de trabalho, Fernanda. Se você não souber lidar com os comportamentos difíceis dos seus colegas, eles podem acabar dificultando o seu trabalho e te desviando do seu caminho profissional. Esse assunto é realmente muito importante, Daniel. Como eu devo lidar com um colega dissimulado, que manipula os outros para conseguir aquilo que quer? É difícil estabelecer uma relação de confiança com alguém dissimulado. Ele é inescrupuloso e assume o crédito pelo trabalho dos outros para subir na carreira. É desonesto. Finge amizade para conhecer as fraquezas dos colegas e usá-las a seu favor. Para conseguir lidar com o dissimulado, devemos estar sempre atentos. Comece a registrar tudo o que foi discutido. Defina claramente as responsabilidades e dê crédito a todos os envolvidos no trabalho. Quando houver tentativa de manipulação, peça fatos e dados que comprovem tudo aquilo que ele diz. E o colega passivo? Qual a melhor forma de me relacionar com ele? O colega passivo é aquele que não quer correr riscos. Bonzinho, ele sempre cede em prol dos interesses dos colegas, buscando sempre aprovação. Dificilmente ele assume uma posição. Estimule a participação dele, pedindo opiniões e fazendo perguntas para que ele se posicione e assuma responsabilidade em relação ao trabalho. O colega reclamão é autoexplicativo. É aquele que reclama de tudo e de todos para se sentir confortável e é sempre negativo. Exatamente, Fernanda. Ele sempre vê o lado ruim das situações e diz coisas desagradáveis. Está sempre insatisfeito e é pessimista e folgado. Não alimente a insatisfação do reclamão com comentários negativos sobre a empresa, sobre o trabalho, o chefe ou os demais colegas. Quando ele reclamar, estimule-o a resolver o problema. Obrigada pelas dicas, Daniel. Até a próxima aula. Nós já falamos sobre os comportamentos dos clientes externos. Agora vamos conversar sobre os tipos de personalidade dos seus clientes internos, Fernanda. Os clientes internos são os colegas de trabalho, certo? Exatamente.
É importante saber identificar os tipos de clientes internos, porque hoje em dia é muito comum que as pessoas de vários departamentos trabalhem juntas para desenvolver projetos e impulsionar o crescimento de uma empresa. Para que isso aconteça, 2 fatores devem estar em sintonia: bom relacionamento interpessoal e boa comunicação. Existem também estilos para classificar nossos colegas de trabalho, Daniel? Com certeza! Classifiquei 5 estilos de comportamento que são comuns no ambiente de trabalho. São eles o impositivo, o dono da verdade, o dissimulado, o passivo e o reclamão. O tipo impositivo é aquele que quer sempre vencer o outro? Sim, ele é inflexível, usa o poder como argumento e costuma ser agressivo. Ele ignora opiniões, sentimentos e necessidades alheias, além de ser oportunista, egoísta e antipático. A melhor maneira de lidar com o tipo impositivo é sendo assertivo. Dizer claramente e com firmeza o quanto aquele comportamento agressivo te incomoda e como você deseja ser tratada. O dono da verdade gosta de provar que ele está sempre certo e o outro errado, não é? Exatamente, Fernanda. Ele defende vigorosamente suas ideias. É arrogante, faz muitas objeções e passa a impressão de que quer prejudicar o colega. Além disso, tem dificuldade de ouvir. Para lidar com ele, você deve estar preparado com dados e informações convincentes. Antes de dizer suas ideias, escute com atenção tudo o que ele tem a dizer. Ele precisa sentir que suas ideias foram ouvidas. Faça perguntas esclarecedoras e procure tirar suas dúvidas. Na próxima aula, vamos continuar ensinando como você deve lidar com seus colegas de trabalho. Até mais! Vamos falar agora sobre uma importante ferramenta de marketing, o famoso boca a boca. Você já parou para pensar em quanto as pessoas recorrem à opinião de outras quando estão na dúvida em comprar um produto ou adquirir algum serviço? Você já reparou a quantidade de pessoas que comentam sobre sua satisfação ou insatisfação com um produto que acabaram de comprar ou com um atendimento prestado por algum profissional? Compartilhar experiências e tirar dúvidas faz parte do comportamento humano. A comunicação é necessária para que qualquer negócio possa ser conhecido e percebido no mercado. Afinal, ela convence, influencia e determina a atitude dos clientes. Esteja então atento sempre a esse aspecto para que você possa atender seus clientes da melhor maneira possível. Até a próxima aula! Na aula de hoje, vamos falar sobre o marketing no atendimento. Fernanda, você sabe qual a função do marketing de relacionamento? Não sei exatamente, Daniel. Você poderia me explicar mais sobre o assunto? O propósito fundamental do marketing de relacionamento é conquistar novos consumidores e manter os clientes antigos, desenvolvendo relacionamentos de longa duração. Esse relacionamento deve beneficiar tanto a empresa quanto os clientes. Para isso, a empatia é um fator determinante. Então, é por isso que dizem que devemos pensar como cliente. Ao se colocar no lugar do cliente, o prestador do serviço entende as necessidades dele e o trata da maneira como gostaria de ser tratado. Esse é o primeiro passo para um atendimento diferenciado e a essência de um eficiente marketing de relacionamento. Obrigada pela aula, Daniel. Até mais. Vamos continuar conversando sobre os tipos de clientes. Daniel, você poderia dar mais dicas sobre o assunto? Claro, Fernanda. É essencial, logo de início,
você identificar o tipo de cliente com o qual está lidando. Por exemplo, o cliente sem pressa é bastante metódico. Raramente ele compra por impulso e costuma pensar 2 vezes antes de tomar qualquer decisão. É preciso ter calma, paciência e interesse para atender esse tipo de cliente. Limite o número de opções para evitar a indecisão. Como eu devo lidar com um cliente comunicativo, Daniel? O cliente comunicativo deseja estabelecer apenas um contato social. Com ele, você deve agir com cortesia, ouvindo atenciosamente, mas procurando descobrir logo suas intenções. E o cliente atento? Como deve ser o atendimento específico para ele? O cliente atento costuma prestar atenção em tudo o que o profissional diz e faz muitas perguntas. Na hora de atendê-lo, responda detalhadamente as suas perguntas, mas evitando ser cansativo. Obrigada pela aula, Daniel. Até mais. Daniel, você poderia dar algumas dicas para lidar com os clientes durante o atendimento? Não existe uma fórmula mágica de como agir com cada tipo de cliente, Fernanda. Mas existem algumas ações que podem ser facilitadoras dessa relação. Por exemplo? Existe o cliente decidido. Ele sabe o que quer e tem conhecimento do produto ou do serviço. Geralmente ele já sondou os concorrentes e está preparado para fechar um acordo. Para atender esse tipo de cliente, você deve ouvir mais do que falar e, em hipótese alguma, deve tentar competir em conhecimento com ele. Deixe-o decidir a hora de fechar o acordo, use linguagem técnica e seja proativa. E de que forma eu devo atender um cliente que não sabe exatamente o que quer? Esse tipo de cliente tem uma vaga ideia do que precisa, mas é extremamente indeciso diante de muitas opções. Para atender um cliente confuso, você deve fazer perguntas básicas para descobrir seus desejos e necessidades. Nesse caso, eu devo limitar o número de opções? Com certeza. Além disso, diante de um cliente confuso, a sua linguagem deve ser simples, mas não se esqueça de argumentar de forma persuasiva. Outro exemplo é o cliente apressado. Ele demonstra agitação e impaciência, olhando várias vezes para o relógio ou andando de um lado para o outro. Com esse tipo de cliente, você precisa ser paciente e atendê-lo como se ele fosse um cliente decidido, apresentando os produtos ou serviços de forma rápida e simples. Se necessário, trate-o com objetividade e tente realizar um rápido fechamento. Ótimo! Obrigada pelas dicas, Daniel. Até a próxima aula.